A gente vai começar então com essa imagem. Essa imagem ela funciona bem por alguns motivos. Primeiro, aqui a gente tem uma cor clara, né? Que na verdade pode ser qualquer cor, mas essa cor é melhor porque dá pra ver bem as sombras, né? E como ela é branca, dá pra gente delimitar bem fácil os highlights também. Além disso, é uma estampa limpa, né? Que é muito mais fácil de trabalhar. E essa imagem ela já está sem fundo, eu baixei ela já sem fundo, tá? Então, vamos começar pelo fundo. Ela tá com esse fundo aqui, eu vou apagar esse fundo. Eu vou adicionar uma camada, eu venho aqui embaixo, né, nesses ícones. Vou adicionar uma camada de cor sólida. Essa cor eu vou deixar ela um cinza assim, mais ou menos, né? Vou passar ela aqui pra baixo. Eu vou adicionar outra camada, uma camada de degradê. Isso é só pra ficar interessante, né? Então eu vou pintar ela de branco. Essa camada de degradê ela já veio como padrão aqui, metade dela é transparente, né? Porque é o que eu estava usando. Mas se não tiver, vocês podem alterar aqui em cima. Aqui embaixo é a cor, né? Aqui em cima é a transparência. Então vocês vêm aqui e mudam a opacidade, né? Então ele fica esse degradê que é branco para transparente. Vou botar um ângulo também para ficar interessante. E o que isso faz é que ele deixa esse efeito, né, do fundo ter duas cores diferentes, dá até para diminuir um pouco. E aí por cima de tudo isso eu adiciono outra camada de cor sólida, e aí aqui eu posso escolher qualquer cor que eu quiser. E eu coloco ela como multiplicação. Daí é só uma questão de editar aqui o quanto eu quero que seja diferente, né. Eu gosto normalmente de deixar um negócio bem sutil assim. Talvez invertido, né, deixar aqui embaixo escuro, acho que é melhor. Deixar um pouco mais claro. Essa cor do fundo é legal deixar uma cor mais pastel, né, mais acinzentada, até mais clara. Mas dá pra ver que dá um efeito bem legal, né. Ó, ser uma cor só, com um pouquinho escuro. Daí isso aqui dá pra gente juntar, Ctrl G, pra juntar num grupo. E a gente só associa as camadas aqui, segurando o Alt e passando entre uma camada e outra, ele aparece um quadradinho ali. Você pode associar uma camada a outra. Só deixa assim. Então agora essa camada aqui, ela virou uma camada da cor do fundo. Eu posso mudar a cor dela aqui pra ficar claro. Então sempre que eu quiser mudar a cor do fundo pra combinar com a roupa e tal, eu posso vir aqui, escolher uma cor diferente e tal. Legal. Daí agora a parte do mockup. Primeiro vamos fazer um mockup dessa camiseta. A gente vai precisar de três coisas. A gente vai precisar de um recorte, né, do formato da camiseta, para que tudo que a gente coloque fique apenas dentro da área ali da camiseta. A gente também vai precisar de uma máscara de sombra e uma máscara de luz. Então, primeiro vamos fazer a máscara da roupa, né? Como essa camada está recortada já, dá pra gente ganhar um tempo selecionando ela, apertando Ctrl e clicando nela. Ele já seleciona. Posso vir aqui em cima e mudar o modo de seleção para remover. E eu só venho removendo aqui. Agora que eu juntei, ele removeu essa parte da seleção. A gente vai fazer a mesma coisa aqui em cima. Para facilitar, porque eu estou pretendendo fazer a mesma coisa com esse boné, eu já vou incluir ele nessa seleção. Então vou retirar aqui do boné. Acabou. Pronto. Agora eu tenho selecionado a camiseta e o boné. Eu vou usar o comando Ctrl J
ele fez uma cópia daquela área selecionada dessa imagem. Então se eu apagar aqui, você vê que vai ficar só a camiseta e o boné. Eu vou criar uma camada de máscara nesse recorte que eu fiz. Só vim aqui adicionar máscara. E eu vou usar o pincel para dar uma corrigida nisso, porque ó, se vocês olharem bem aqui, ainda aparece um pouco da pele em alguns locais. Tá bom já. Ok. Agora que a gente tem então a seleção, a gente vai precisar. Primeiro vamos transformar isso daqui em objeto inteligente. E vamos rasterizar de novo. Tá. Agora a gente precisa criar duas camadas, uma de sombra e uma de highlight. Então o que a gente vai fazer? Usando esse mesmo fundo, a gente vai duplicar essa daqui algumas vezes. Vamos apagar umas, deixar só uma acesa. A gente vai chamar essa daqui de luz. Clica duas vezes nela. Ela vai abrir essa telinha. E nessa parte inicial a gente vai mexer aqui, no mesclar, né? Como essa aqui é branca, a gente pode usar o cinza mesmo. Se ela fosse de outra cor, seria melhor usar as outras barrinhas. A gente vai pegar esta camada, né, porque ele está se referindo a apenas essa camada. Esse camada subjacente ele mudaria de acordo com o fundo, como a gente não vai ter fundo. A gente vai usar essa daqui mesmo. Clica com o Alt, segurando o botão Alt, você clica em cima dessa flechinha e ele vai separar as duas. E aí a gente avança pra cá. Na verdade, como esse é o highlight, a gente pode botar todo o preto pro final. A gente coloca aqui esse no final e a gente vem descendo até ficar uma quantidade boa de highlight. Desse jeito. Essa seria a nossa luz, né? A gente está tirando o preto e deixando só a luz. Tirando a sombra, né? Acho que isso tá bom já. A gente pode duplicar para ela ficar mais intensa, né? E aí a gente mescla todas essas, mesclar camadas. Ok? Vamos apagar essa, fazer a mesma coisa com essa daqui. Vamos chamar ela de sombra. E vamos fazer a mesma coisa, só que invertido. Então a gente vai vir aqui nessa camada e vai apagar todo o branco. Não todo, né? Vamos deixar um pouco, né? Porque senão a gente começa a apagar a sombra. Acho que aqui tá legal. Só que ainda tá branco. Então o que a gente faz? A gente converte essa camada para objeto inteligente. O que aconteceu agora? Essas partes que estão transparentes, elas realmente estão transparentes. Então eu posso apertar o Ctrl, clicar aqui, ele vai selecionar. Não vai selecionar tudo, né? Pelo menos não vai aparecer o outline. Só que aqui está selecionado também, só que com transparência, por isso que não aparece. A gente vai criar uma camada de cor sólida. Quando a gente faz isso com algo selecionado, ele automaticamente transforma essa camada essa seleção em máscara. E a gente bota aqui preto. Agora a gente tá preto, ó. Dá pra ver a diferença, né? E a gente já pode apagar essa aqui. E essa é a nossa nova camada de sombra. Ok. Tendo essas duas e essa daqui, a gente pode usar essa daqui para selecionar esse espaço e criar uma camada de cor sólida aqui dentro. Com essa camada de cor sólida, a gente tem um jeito de mudar a cor da roupa. A gente pode voltar o modelo para cá
tá vendo? E aí a gente coloca a sombra e aí coloca a luz. A gente pode dar uma ajustada nessa luz, pode colocar aqui um modo de mesclagem que funcione melhor. Talvez esses de luz funcionam bem normalmente, luz indireta, luz brilhante, luz linear. Acho que luz indireta é o que funciona melhor. Diminui um pouco a opacidade e tá aí. Agora a gente tem um modelo e a gente pode mudar a cor da roupa dele como a gente quiser. Tá. Feito isso, dá pra ver que o recorte não ficou tão bom, né? Que quando a gente olha aqui no cantinho, ele tem uma camadinha branca, mas isso é só ajeitar depois. Agora pra gente colocar uma estampa aqui. A gente vai imaginar, para eu colocar uma estampa na camiseta, que área que ela vai cobrir? Ela vai cobrir provavelmente essa área, né? A estampa completa, né? Só que o desenho mesmo fica aqui no meio. O problema é, ele não vai ficar exatamente no meio. Ele vai ficar... porque do jeito que está aqui ficaria torto. Então a gente pega essa camada, diminui um pouco a opacidade para a gente ver o que está embaixo. A gente vai converter em objeto inteligente essas duas. Vamos rasterizar e converter em objeto inteligente novamente. Isso a gente faz por quê? Porque aqui não teria problema, mas se você usasse um JPEG ou qualquer tipo de imagem, ele tem a possibilidade de dar conflito com o arquivo de Photoshop, então não vai dar pra gente editar. E é importante que a gente possa editar isso depois. Agora que a gente fez isso, a gente pode apertar o Ctrl T para deformar isso. Segurando o Ctrl, você pode mover os pontos assim, de uma maneira diferente, né? Que não fica presa ao grid. Então a gente vem esticando para ajustar aquele quadrado ali da melhor maneira possível no peito do nosso modelo. É bom quando for mover esses do lado, mover do outro também, para ficar balanceado, porque senão a gente corre o risco de deformar a nossa estampa quando a gente for aplicar. Aplicado isso, a gente pega a mesma máscara daqui de baixo e aplica aqui. Com isso aplicado, a gente coloca ele aqui por baixo e ele já está fazendo parte da nossa aplicação. Agora a gente tem a opção tanto de usar esse daqui, se a gente for botar uma estampa transparente aqui, ou a gente coloca a cor dentro dessa estampa já. Agora vem a parte legal. Clicando duas vezes aqui na camada de retângulo que a gente criou, né? Ele vai abrir um outro arquivo do Photoshop, onde vai ser possível a gente editar esse PNG, esse objeto inteligente que a gente criou. Aqui dentro agora eu posso criar uma camada de cor sólida, novamente, para fazer a mesma coisa que a outra. Eu decido a cor, né? Se eu salvar esse daqui, ele atualiza automaticamente esse. Tá vendo? E aqui eu também posso adicionar uma estampa que eu achar melhor. Vamos escolher uma cor aqui mais apagadinha. Vamos vir aqui nas nossas estampas. Vou pegar essa daqui que é uma mais básica e jogar pra cá. Agora eu posso usar esse aqui de baixo
como modelo para eu saber aonde que eu posso colocar essa estampa aqui. Eu posso colocar ela bem aqui em cima desse quadrado que ela vai ficar correta depois. Volto com a nossa camada, salvo. Quando a gente vier para cá, vai estar aplicado. Dá pra gente continuar mexendo, dá pra diminuir um pouco a opacidade aqui dessa luz, que ela tá muito forte. Dá pra gente diminuir um pouco a opacidade disso daqui. Dá pra gente mudar agora a cor do boné. Essa camada aqui a gente pode separar ela depois, né, e fazer com que a cor do boné seja independente da cor do corpo, da cor da camiseta. É até melhor. E a gente pode mudar o fundo também. É isso.